Amém. Mas eu estou muito feliz, eu não sei vocês, com o que Deus tem feito esses dias. Na minha vida, na vida de muitos irmãos que eu sei que têm testemunhado o que Deus tem feito. E que o Senhor, Ele possa, mais uma vez, nessa manhã, falar ao coração de vocês. Amém? Eu gostaria de ler um versículo que se encontra no livro de Neemias, capítulo 4, versos 13 e 14. Neemias, capítulo 4, versículo 13 e 14. Que diz assim: Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, Pai. Estou aqui diante da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Eu me coloco diante de Ti e eu peço que Tu me uses, Senhor, da maneira como Tu quiseres, Pai. E que não seja uma palavra que venha tão somente encher a igreja de conhecimento, mas eu peço, Espírito Santo de Deus, que Tu possas estar atuando e que essa palavra seja aplicada em cada coração, porque só Tu conheces cada coração que está aqui presente nesta manhã. E eu Te agradeço, Te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amados, lendo esse livro de Neemias, é um livro tão importante, é um livro tão gostoso. Se vocês não leram ainda o livro de Neemias, leiam, que ele retrata o retorno, né, de alguns Neemias voltando para a cidade de Jerusalém, depois do cerco, do exílio babilônico, e um grupo retorna ali. E depois que o grupo retorna ali com Esdras, e Neemias vem, ele tem uma notícia que abala o coração de Neemias. No capítulo 1, e a notícia diz que os seus irmãos, que o povo de Deus, e eles estavam ali em muito sofrimento, e eles estavam ali também sendo humilhados, eles estavam ali sendo pressionados. E essa notícia apertou o coração de Neemias, e Neemias se posicionou. Eu quero colocar o título dessa mensagem hoje: Cuidando da família em tempos difíceis. Nós verdadeiramente passamos por momentos difíceis, e eu quero pegar alguns exemplos de Neemias, né, que ele aplicou ali na sua estratégia para que pudesse reconstruir os muros, e eu quero falar um pouquinho, só um pouquinho mesmo, sobre isso, que nós possamos aplicar nas nossas vidas, ok? Então, a primeira coisa, né, que eu queria que você guardasse no seu coração, a primeira questão que Neemias, ele precisou vencer para cuidar do seu povo, para voltar ali e cumprir o propósito de Deus. Neemias, ele precisou sair da passividade. Primeira coisa que Neemias fez, e nós podemos aprender com Neemias, sair da passividade. O texto fala lá no capítulo 1 que ele, no primeiro momento, ele chorou. Ele sentiu tristeza profunda e ele chorou. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com situações difíceis, com notícias difíceis, que nós nos sentimos até mesmo impotentes, nós damos aquela parada. Como Neemias chorou, nós também muitas vezes choramos, muitas vezes nos angustiamos, mas Neemias não permaneceu no choro nem na angústia. Ele se colocou, ele saiu da passividade e ele começou a orar. E ele orou e ele jejuou. E eu quero dizer o seguinte: o que significa passividade? Ausência ou reduzida vontade de agir, ou ainda fraca capacidade de reação. Quando nós falamos de famílias, nós falamos dos nossos lares, da nossa casa. E quando nós fazemos um paralelo com passividade,
Eu quero chamar a atenção, né, da igreja. Deus me chamou a atenção em relação a isso também. E muitas das vezes nós permanecemos na passividade porque nos sentimos incapazes de reagir. Às vezes o nosso lar está uma bagunça, o nosso lar está ficando desestruturado e nós não tomamos atitude. Nós assumimos, por sinal, uma atitude passiva. Mas por quê? Muitas das vezes nos sentimos incapazes. O homem se sente incapaz de tomar a liderança da sua casa. A palavra de Deus diz que o homem é o cabeça. O homem é aquele que orienta, o homem é aquele que se posiciona para conduzir a sua casa nos caminhos do Senhor, em todas as áreas. O homem precisa se posicionar. E nós temos visto hoje muitos homens que não têm se posicionado dentro daquilo que Deus mandou. E entra num processo de passividade. Ah, tá bom, deixa estar. Porque se sente incapaz. E é acusado. Mas aquele homem é muito mole. Tem uns que falam, tem até no outro dia eu vi um Reels na internet, e falava os homens bananas. Então os homens hoje, os homens que são os guerreiros de Deus, aqueles que Deus tem chamado para se posicionar diante do Pai, diante da sociedade, hoje têm sido chamados de homens bananas. E muitas das vezes aceita essa posição. Por que aceita essa posição? Porque se sente incapaz. E as mulheres? As mulheres hoje empoderadas, as mulheres hoje elas estão poderosas demais, estão empoderadas. Né? E, infelizmente, não o empoderamento do Espírito Santo, porque nós precisamos, né, nos empoderar da ação do Espírito Santo, mas nem sempre nós estamos nos empoderando pela ação do Espírito Santo. O que a palavra de Deus fala para a mulher? E a mulher se sente incapaz e fica passiva diante disso. Não, mas eu não tenho condição, mas como eu não posso? Como é que eu vou edificar minha casa? Eu não tenho condições de edificar minha casa. Olha que responsabilidade estou me dando. Quem está nos dando essa responsabilidade é o próprio Senhor. Teve uma época da minha vida que eu questionava Deus. Senhor, que história é essa? Eu tenho que edificar a casa? Ah, mas eu edificar, isso é história. E aquilo me incomodava profundamente. E um dia o Espírito Santo falou para mim. Eu dei essa missão, essa incumbência, porque vocês têm condições, porque eu dei essa incumbência. Deus, ele não nos dá nada. Deus não nos pede nada que nós não tenhamos condições de cumprir. Aí os jovens podem falar assim, mas eu tenho condições. Meu pai é um chato, minha mãe é uma chata. Mas o que a palavra diz? Honrem. Honrar pai e mãe é mandamento com promessa. Quer ter vida longa? Honre o pai e honre a mãe. E muitas vezes permanecemos na passividade. Eu estou em rebeldia, é assim mesmo. Eu sou uma mulher insubmissa, é assim mesmo. Eu sou um homem banana, é assim mesmo. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, que é amanhã de sair da passividade. Assumir aquilo que Deus deu para cada um. É o papel que Deus nos deu. E Ele nos dá condições de desempenhar com maestria. Homens de valor. Homens posicionados, homens que sustentam as suas casas, homens que lideram a sua casa, a sua família, homens que são respeitados, mulheres submissas aos seus esposos, mulheres auxiliadoras que estão ao lado, apoiando a missão que Deus tem dado aos seus maridos, filhos que honram aos pais. É sair da passividade. Perceber que existe a possibilidade, sim, o Senhor já os capacitou. Neemias, ele orou, ele jejuou e continuou no processo, nada estava acontecendo. Até que o rei percebeu que ele estava triste. Oportunidade. Ele percebeu a oportunidade que ele tinha e ele foi ousado. Ele não se intimidou. Ele se colocou ali diante do rei com
tranquilidade, com respeito, mas ele chegou e falou qual era a sua necessidade. Podemos sair da passividade, reunirmos nos nossos lares, como foi feito ontem. Reunir um dia. O que está acontecendo? Sai da passividade. Marido, olha, eu estou triste por conta disso, disso. Eu estou me sentindo triste. Não é? E conversa com seu marido. O marido chegar com a esposa. Poxa, minha esposa, isso me entristece. Diferente, até o pastor Luiz no outro dia ensinou aqui. Diferente de você chegar e falar, olha, você fez isso comigo, você fez isso. Não, eu me sinto, eu estou triste, eu estou me sentindo mal. O que nós podemos fazer para que a nossa família tome um novo rumo? Se está tudo bem, glória a Deus, vamos reunir e vamos agradecer a Deus porque está tudo bem. Mas se não estiver, vamos sair da passividade em nome de Jesus. Segunda coisa que Neemias fez. Se una aos que já estão lutando. Se una com os que já estão lutando. Quem está lutando pela sua família com vocês? Quem? A igreja do Senhor. Primeira igreja nazarena do Recreio. Nós estamos lutando com vocês. Nós temos aqui o casal pastoral, pastor Luiz, pastora Laudelina. Aqui família para eles é prioridade. Aqui existe o ministério da família. Pastor Antenorge, pastora Rose, pastor Dilei, pastora Simone, Marco, Neide, pastor André, Adriana e Douglas Kênia. Ok? Tem uma equipe aqui que é para trabalhar com vocês, para ajudar vocês, para dar continuidade. Então, quem tem que estar unido? Vocês têm que se unir a quem? A igreja. Foi um mês inteiro falando sobre família. Quanto ensinamento. Ainda continua. Às segundas-feiras, pastor Luiz está dando, são 4 semanas, começou semana retrasada, semana passada. Quanto ensinamento. Ainda tem mais 2 semanas. Estamos sendo admoestados, ensinados, orientados, como, de acordo com a palavra de Deus, que a nossa família melhore a cada dia. Então, vocês não estão sozinhos. Ninguém aqui está sozinho. Nós não caminhamos sozinhos. Eu lembro que tinha um irmão lá em Manaus, quando nós casamos, lá em Manaus, e tinha um irmão, esqueci o nome do irmão agora, deu um branco, se Santa Nós lembra do nome dele. E nós, as nossas brigas, início de casado, meses de casado, e eu já morava sozinha, eu tinha uma vida independente. Antenorges é macho alfa, né? Então, o negócio ali conflitava ali, não era fácil, né? E eu falava, eu não quero mais, vou me separar. E ele falava, vou me separar. Aí nós íamos lá no irmão. Esqueci o nome dele agora. Aí chegava, aí ele com aquela calma dele, parecia assim, pastor Luiz, aquela calma. Aí começava a conversar, a gente saía de lá abraçando, beijando, feliz da vida, era assim. E quantas vezes nós fomos lá? Quantas e quantas? Foram muitas vezes que nós fomos lá. Tivemos ajuda. Ok? Já tivemos situações aqui na igreja de até o homem, porque às vezes o homem é mais durão, né? Mas que eu tiro o chapéu para esse homem. Que ele ligou e eu atendi a ligação. Falei, pastor, olha, nosso casamento está mal, não estamos bem. E vocês podem vir aqui. Na hora não podia, mas eu e Antenor demos um jeito, fomos lá. E ficamos assim umas 3, 4 semanas acompanhando o casal. Glória a Deus, eles estão aqui na igreja para a honra e glória do Senhor. Ajuda, nós não podemos nos furtar de pedir ajuda quando temos necessidade. Terceiro, não tenha medo. Eles não podemos ceder aos medos. O que é o medo? O medo é uma reação quando há algo perigoso ali, ou real ou imaginário. E quando nós nos vemos em algumas situações, a tendência é ter medo. Neemias, ele viu que o povo ali estava em temor. O povo começou a temer. Por que estava temendo? Porque os inimigos, né, estavam ali. Os inimigos estavam ali fazendo o quê? Ameaçando, dizendo, olha, você não vai conseguir, vocês podem... Como é que vocês vão fazer um muro? Mas olha quanto entulho, um montão de pedra queimada. Vocês não vão conseguir fazer nada. Começa a intimidar. Primeira coisa que veio, o inimigo começa a intimidar. Vocês não vão conseguir. Ali, ó, que nada, não presta, não tem jeito. Melhor caminho é o divórcio. Vamos divorciar mesmo, porque é a melhor coisa que se faz. Hoje em dia não tem mais problemas. Vamos ceder. Os filhos, deixa para lá. Eu não vou me preocupar mais com o filho.
Gente, o inimigo quer colocar medo no nosso coração. E muitas das vezes esse medo é um medo disfarçado assim de covardia. Eu não vou conseguir, eu não tenho condição. Entre esse medo e a tendência qual é? Se afastar, deixar tudo para lá. Mas nós queremos, em nome de Jesus aqui, essa manhã incentivar. Não deixa para lá, não. É sua família. É algo importante demais. E quarto, entender o que significa lutar por sua família. Irmãos, não é história com E, é a realidade. Satanás, ele tem uma gana, ele quer destruir a nossa família. Ele quer que cada um vá para o lado. O pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, os filhos no meio, ali muitas das vezes na briga, muitas das vezes ali sem saber o que fazer. É o que acontece, é o que ele quer. Mas o Senhor nos chamou para reconstruir os muros que cercam, muros que protegem a nossa família. A missão de Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém. Para quê? Para que não fosse invadido. Uma cidade sem muros é uma cidade vulnerável, que o inimigo podia entrar, podia afrontar. E a nossa família, se ela não estiver também, tá, protegida pelo valente, amém? Quantos valentes nós temos aqui essa noite? Essa manhã, né? Temos os nossos valentes aqui essa manhã. E esses muros, eles precisam sim ser restaurados. Agora, entender o que significa lutar por sua família. Nós entendemos o que significa lutar pela nossa família? Eu estava pensando... Na época da pandemia, todo mundo aqui passou pela pandemia, tempo difícil, né? Tempos muito difíceis que foi a pandemia. E como é que a gente fazia? Eram vírusinhos, é um vírus, né? Que é algo não se vê, né? Mas ele começou a fazer estrago. Soube-se que ele estava fazendo estrago. Coronavírus, estava fazendo estrago. E a forma de evitar que fôssemos contaminados, que esse vírus entrasse na nossa casa, foi uma loucura. Vai ao mercado e pega, lava tudo, e passa álcool. E, gente, a gente começou a comer com álcool, né? Todo mundo começou a se embriagar quase que com álcool. E passa água, e lava a mão. Gente, dentro de casa é uma fortaleza. E foi aquele... tapete higiênico, e limpa o pé, e banho de álcool. Gente, tudo isso por quê? Para que o vírus não entrasse na nossa casa. Porque tínhamos o entendimento que esse vírus matava. Vimos pessoas morrerem, muitas pessoas morreram. Tem famílias que foram quase dizimadas. Morreu pai, morreu mãe, morreu filho. Quantas mortes! Isso foi visível aos nossos olhos. E isso nos trouxe medo. Nos trouxe medo. E nós tomamos todas as... ficamos acautelados, né, dentro de casa. E tomamos todas as providências para que esse vírus não chegasse na nossa casa. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, viu? Que Satanás, ele quer destruir a nossa família. E nós precisamos, os mesmos cuidados que nós tomamos para que o coronavírus não entrasse na nossa casa, nós precisamos tomar esse cuidado também a cada dia. O que está entrando na minha casa? O que está entrando? E hoje, quais são as portas que entram? É a internet, é celular, são muitas. É celular, são as mídias sociais, Face, Instagram. Tudo isso faz parte da nossa vida hoje, não vai sair da nossa vida hoje, e nós precisamos nos acostumar com isso. Como o coronavírus, hoje em dia ninguém está desesperado mais por conta do Covid, mas nós precisamos tomar esses mesmos cuidados. O que nós estamos vendo? O que nós estamos ouvindo? O que os nossos filhos estão vendo? Eu vejo rios do Instagram que eu recebo, muitos rios incentivando a que a mulher não seja submissa, enfatizando que a mulher ela tem que ser empoderada. Muitos vídeos que nós vemos, né, incentivando homens ao adultério, incentivando a pornografia. A verdade é que a gente abre lá. Eu, por exemplo,
Como eu trabalho com saúde mental e estudo muito a questão de Freud e tudo mais, então tem alguns textos, né, que nos levam a ter a questão sexual. E pronto, você coloca lá, estou lendo um texto sexual, aí daqui a pouco, quando eu vou de novo, está lá, ó. Aí aparece um vídeo de uma coisa, aparece um vídeo de outra. Então você tem que estar ali, ó. É como se fosse o álcool que você está se purificando para não pegar o vírus. Aí você tem o xizinho lá, tem que apertar o X. Tem que apertar. Não pode deixar, queridos, porque senão o vírus do pecado, o vírus da destruição entra na nossa casa e faz um estrago. Então, por isso nós precisamos entender o que significa lutar pela sua família. Sabe por quê? Porque Deus, desde lá no início, Deus fala que tem bênçãos. Bênçãos para a minha família, bênçãos para a sua família. Quando Deus chamou Abraão, a bênção que Deus declarou sobre a vida de Abraão foi sobre a família. Então a família é algo de muito, muito importante, que o diabo quer destruir. Mas em nome de Jesus, a família aqui Nazareno, da primeira igreja do Nazareno, ela está se fortalecendo. Se fortalecendo. Mês de maio acabou. Último domingo de maio é hoje. Mas o cuidado com a família vai continuar. Maio acabou. Mas a minha disposição, a disposição do meu coração em continuar cuidando da família vai continuar. Estão lá os vídeos, as mensagens, tudo está lá na igreja, no Zap, né? Na mídia da igreja. Está tudo lá. Ah, eu quero ouvir de novo aquele vídeo de o que passou hoje. Né? Não, eu quero ouvir novamente. Eu quero ler novamente. Não tem os rios que a gente vê todo dia, toda hora, e fica ali, se deixar, fica horas. Mesma coisa. Pega essa literatura, vai ler, se informa, se encha das coisas de Deus. Está com dificuldade? Peça ajuda, queridos, que o Senhor vai trabalhar na vida de cada um de vocês. E nós vamos declarar, assim como Josué declarou, eu e minha casa servimos ao Senhor. O Deus vive todo-poderoso, queridos. Então, saia da passividade. Se una aos que já estão lutando. Não tenha medo. Entenda o que significa lutar pela sua família. E saiba que vocês não estão sozinhos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Eu gostaria de convidar pastor Luiz, pastor dessa igreja, pastor que tem nos ajudado tanto, nos sustentado através da sua palavra, que possa estar orando por cada família. Amém? Amém. Então, se você puder dar as mãos aí ao seu familiar, vamos orar juntos. Vamos orar uma oração de família. Seu maior patrimônio depois da sua salvação é a sua família. A família tem os seus desafios naturais, mas quando tudo falha, quem sobra para estar ao seu lado e te ajudar é a família. Tá? Então, se alguém estiver sozinho, talvez tenha outra pessoa sozinho, você pode se unir a uma família aí também, tá? Da importância. Porque a nível espiritual somos uma família só. Tá? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e nós somos muito gratos a Ti, porque o Senhor reservou para nós um mês inteiro para investir na nossa casa, para investir na nossa família, para abençoar e edificar o coração do líder, do pai, do marido, para abençoar e para edificar o coração da alegria do lar, que é a esposa, para abençoar e para edificar o coração daqueles que projetam o futuro da família, os filhos. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo ministério da família em nossa igreja. Mas agora, Senhor, depois de te agradecer, nós queremos pedir a tua ajuda.
Não queremos esquecer o que ouvimos. Não queremos não colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Afasta isso de nós. Ó Deus, não queremos ser meros ouvintes. Queremos ouvir para aprender e depois de aprender, tomarmos a decisão de praticarmos. Abençoa a nossa casa, abençoa, Senhor, nossa família. Que nossa família, nossa casa seja lugar de oração, de meditação na palavra. Senhor, que na nossa família tenhamos condição de resolver os conflitos. Que a nossa família não seja destruída pelos conflitos, mas que em Cristo possamos conseguir tratar sobre eles e resolvê-los. Pai, que a nossa família ela vença os desafios, ela seja um luzeiro, ela seja um instrumento em tuas mãos para falar a esse mundo que está angustiosamente desejoso, necessitado, ó Deus, de ter a sua casa, a sua família abençoada. Senhor, nós te pedimos que nós possamos, como família, te amar, te servir, te louvar e te adorar. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.